e tutela daqueles que são menos afortunados, ou seja, dos hipossuficientes. E assim foi Pontes de Miranda que, na sua primeira fase, dizia-se, proclamava-se socialista, era extremamente humano. E como tal, isso pode ser comprovado nas primeiras publicações, nas primeiras edições de sua obra jurídica. O senhor recomenda Pontes de Miranda para os novos operadores do direito? Acho que ele foi o maior constitucionalista brasileiro. E este pensamento que há pouco emiti sobre ele, dizendo, inclusive, que o juiz, quando jura obedecer às leis da Constituição, ele está jurando não propriamente obedecer à lei, mas sim obedecer o direito, o que é uma diferença para ele muito grande. E isto não é muito antigo nele, que é uma sobrevivência daquele pensamento primitivo. Isto ele expressou num dos comentários ao Código de Processo Civil de 1973, se não me engano, quando quando estudou a ação rescisória. O senhor é um grande estudioso da jurisprudência. O que o senhor tem a dizer a respeito de algumas críticas de que a jurisprudência tem um viés conservador? O direito é conservador por natureza, assim como são os tribunais, assim como são a maioria dos advogados. E por que conservador? Qual é o papel do judiciário? É aplicar uma lei. E o que é a lei? É uma disciplina que protege o status quo. E qual é o status quo que nós temos? É o capitalista. Então, o direito é conservador. O direito, principalmente, no sentido positivo. Mas o direito é, ao mesmo tempo, um instrumento de transformação social. Depende de quem o interpreta, de quem o aplica. E com a Constituição que nós temos, é fácil, é até um dever do jurista e do julgador aplicar a lei naquele sentido da valorização do trabalho, da dignidade do trabalhador, da cidadania, dos interesses sociais, da luta contra a desigualdade social. Só que os juízes se abstraem disso e deixam, e não aplicam, ou deixam de aplicar tudo aquilo que não se compatibiliza com esses princípios humanos, republicanos, de cidadania, de dignificação da pessoa humana. O senhor acredita que decidir com base em jurisprudência é manter o status quo e não deixar o direito do trabalho evoluir? A jurisprudência, felizmente, talvez graças à corrente de magistrados, que felizmente os há, e aqui tem uma magistrada que realmente aplicou o direito e sempre entendeu a interpretação, sempre interpretou nesse sentido. A jurisprudência, liderada por uma corrente mais progressista, mais aberta, mais evoluída, tem influído na jurisprudência, embora de maneira que se porta de maneira, ou se traduz de maneira oscilante, ora progredindo, ora regredindo na interpretação, conforme as circunstâncias, conforme o momento e conforme os problemas econômicos e sociais do país. Qual a opinião do senhor a respeito da jurisprudência dentro do TST e das súmulas e orientações jurisprudenciais daquele tribunal? A orientação jurisprudencial do TST, ela, da mesma forma, oscila conforme o momento em que ela é aplicada. Como todo tribunal, ele tem, ou como todo colegiado, há nele momentos de independência, momentos de evolução, momentos de avanço
e há momentos de recuo. Porque dizer que magistrados não estão sujeitos à pressão, não decidem conforme o momento, de acordo com aquilo que sentem, com o meio que vivem, é uma ilusão. Então, nesse sentido, a jurisprudência TST talvez tenda mais para o conservadorismo do que para a evolução, do que para a abertura, do que para a melhoria da situação dos trabalhadores. Então, não há juiz, por mais neutro que pense ser, que não aplique, que não julgue de acordo, embora pense, mesmo pensando que não o faz, de acordo com suas convicções, com sua educação, com o meio, com a sua filosofia, com sua moral, conforme a classe a que pertence. Os juízes do trabalho de primeira instância, embora prolatem sentenças, você acredita que eles fazem jurisprudência? Não fazem, mas abrem caminho e são pioneiros do entendimento jurisprudencial que depois se cristaliza nas instâncias superiores. Graças a ele, ao trabalho, e justamente por serem eles aqueles que sentem as agruras da população, que estão mais próximos, que têm um contato, que vivem com os postulantes, com os necessitados, são eles que realmente melhor interpretam a lei e melhor a aplicam. É certo que à medida que cresce a responsabilidade, na proporção em que eles sobem, que eles se promovem, que eles sobem de hierarquia, insensivelmente vão mudando, praticando, em outra instância, aquilo realmente que repudiavam antes, quando eram simples juízes de instância inferior. Como se avalia os resultados da ampliação da competência da Justiça do Trabalho? Quando a emenda 45 foi aprovada, eu achei justo que, por ser uma Justiça do Trabalho, a ela se atribuísse todas as relações de trabalho. Acontece que a Justiça do Trabalho não estava preparada e ainda não está, mesmo naquela época, para julgar, apreciar e julgar os conflitos que abarrotavam as suas pautas. Daí o atraso, a morosidade, a lentidão que era o ponto de toque das críticas que sofria o judiciário. Ora, quando não estava aparelhado, preparado para julgar antes somente os trabalhadores com vínculo empregatício, como se desincumbir de uma ampliação tão larga de novas competências que lhe foram atribuídas? A propósito, Evaristo de Moraes, que foi há pouco entrevistada por vocês, me disse uma vez, e me autorizou a publicar essa expressão, que antes queriam matar a Justiça do Trabalho por inanição. Lembram que queriam acabar a Justiça do Trabalho. E agora querem asfixiá-la por excesso de matéria. Eu achei isso muito expressivo. E por isso, nesse artigo, talvez, ou em outros, eu previ que dentro
de 5 ou 10 a Justiça do Trabalho, com o acréscimo de competência que lhe foi atribuído, se transformará num caos. O que pouca gente, poucos juízes se deram conta realmente dessa perspectiva sombria e saudaram com alegria, porque isso deu mais importância ao judiciário trabalhista, esse aumento de atribuições. Quando antes todos se queixavam do excesso de trabalho, do excesso de processo, da insuficiência do juiz. Então, há aí uma contradição, uma falta de percepção da realidade. Mas estamos diante de um caso consumado. A emenda constitucional 45, ela é irreversível. E o que fazer? Que todos se unam para que a Justiça do Trabalho seja aperfeiçoada, seja reaparelhada, seja reestruturada, seja modificada, no sentido de que possa realmente realizar, cumprir esses novos e múltiplos encargos que lhe foram dados. Existe na Câmara dos Deputados, há mais de 10 anos, um grupo de trabalho destinado a consolidar a legislação brasileira. Na atual legislatura, esse grupo tem como coordenador o deputado Cândido Vacareza, que é autor de um projeto de consolidação das leis do trabalho. Esse projeto do deputado substitui a CLT por um diploma novo com mais de 1.200 artigos. Qual a avaliação que o senhor faz dessa mudança? Olha, eu vejo toda mudança na CLT com reserva, porque a CLT nasceu mas com 912 artigos. De lá para cá, foram acrescentados cerca de 1.000 modificações. Cerca de 1.000. Todas elas, eu não digo todas, na maioria, com o propósito oficial de modernização, de adaptação à realidade, de aperfeiçoamento, mas, no fundo, vê-se que a maioria das alterações